essa história da ruptura não é uma história determinada, acabada, né? O próprio Castells, né, ele vai trazer isso, né, e assim coloca como algo que é aberto. Então, assim, embora se constate aí essa questão da ruptura, né, mas os desdobramentos são variados, né, são possíveis. Quais os caminhos que as sociedades vão percorrer não sabemos, né? Então existem cenários, né? E um cenário interessante, né, é que a própria demarche, né, o próprio processo, né, o próprio avançar do globalismo, né, sobretudo marcado pelo neoliberalismo, ele, pelo menos da forma como ele está se conduzindo, ele é insustentável, né? Então a gente já está no abismo em relação ao colapso da crise ambiental. A gente não está na beira do abismo, não, a gente já caiu, né? Então isso é uma realidade. Então o que se pode fazer é uma tentativa agora nos próximos 5 anos da gente conseguir reverter algumas coisas para diminuir o impacto, mas a gente já está, e isso tem muito a ver com o modo de produção e consumo, né, associado, né, ao neoliberalismo, que intensifica, né, a produção, intensifica o consumo, né, intensifica a exploração nos bens naturais, sem o devido acompanhamento da racionalidade do uso desses recursos e da própria poluição. Além disso, você tem um outro problema gravíssimo, que se por um lado houve um aumento da produção de riqueza em termos gerais no mundo, né, mas houve um aumento também da concentração de riqueza, né, e um distanciamento maior, né, das extremidades da pirâmide. Ou seja, quem tem mais dinheiro hoje e quem tem menos dinheiro hoje se reserva uma distância bem maior do que antes, né? Sobretudo em algumas sociedades do que outra, né? Então esse problema também da concentração de riqueza, que é uma coisa que tende a aumentar, né, a perda de direitos, né, a perdas de estabilidades, né, a própria lógica, né, neoliberal, que coloca a produção e a competitividade acima de tudo, né, como se fosse a lógica, como se fosse, não, é a lógica reinante. Isso também traz consequências insustentáveis, né, seja do ponto de vista mesmo da saúde, né. Então a gente não é à toa, por exemplo, que 20% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sofre de algum tipo de transtorno mental. Então você tem problema de saúde mental, né? Você tem problemas de saúde de um modo diverso, muito associado ao tipo de vida que a gente vive e tem a ver com essas instabilidades, tem a ver com esses desmontes, né? Então esse é um outro ponto em relação à insustentabilidade.